Vamos falar de presente e futuro. O que você acha? O presente e para o futuro do Brasil, no caso aqui. Você acha que com essa direita que estava dormindo, que agora acordou, né? Você acha que uma próxima eleição ela vem para uma direita, se mantém uma esquerda? O que você acha? Então, eu falo que 10 anos depois é preciso encontrar um caminho, né? Que é a grande questão que eu levanto aí no livro, né? E uma frase que eu escrevo aí no livro, que é o final aí que está na contracapa, é que assim, a grande dificuldade hoje tem sido assim, que muito se fala, mas pouco se sabe, né? Hoje nós estamos vivendo essa situação, tá? E isso até tem uma discussão aí da tal da sociedade líquida, né, que o Bauman já escreveu há 30 anos atrás, que nós estamos vivendo, e é uma coisa que os sociólogos têm isso daí bem, assim, bem apresentado. Eu vou no livro até, eu não entro na última eleição de 2022, tá? Contudo, assim, naturalmente ele tem, né, gancho para você continuar com outras situações. Hoje, por exemplo, eu estou escrevendo um ensaio, atualmente, com base no último 18 meses de acontecimentos e com base nesse acontecimento de 25 de fevereiro. Então, o que eu venho percebendo, o ensaio ensaio é uma coisa subjetiva. Certo. Um artigo é uma coisa objetiva, né? Quando você fala, escrever um artigo, né, você escreve bastante, né? Então é uma coisa objetiva, você trabalha com dados concretos. O ensaio, você vai estar jogando sobre suposições, né? Assim, do ponto de vista econômico, a esquerda ela cometeu um erro fatal nos últimos anos, né? Que foi ela se deixar aprisionar pelo neoliberalismo, no meu entendimento. Tá? Ela não soube implementar uma economia dela, com o padrão dela, e o cidadão não consegue perceber. Fala isso que não muda nada. Né? É o mesmo jogo. Né? É o mesmo jogo. Então a esquerda não conseguiu mostrar essa diferença que na economia. Claro. Né? O cara não está preocupado com o social. Esse negócio desses grupos, né? Mais de LGBT, de não sei o que, de racismo, de misoginia. Não, o cara quer saber da estabilidade dele. É essa massa que define a nação, o rumo da nação. Então, eu vejo assim, e a esquerda já há alguns anos, isso inclusive a nível mundial, ela vem se rotulando como progressista. Ela está saindo da figura de esquerda e indo para a figura de progressista. Tá? Isso é consumado. Só que ela tem uma situação, né? Essa passagem ela faz como uma peça de teatro, né? Usando um figurino novo, uma coisa assim, uma roupagem nova, mas que para o cidadão hoje isso não cola muito mais, porque a mídia, a rede social traz isso instantaneamente, é muito rápido, né? E aí você vê um movimento que se cria, que não é a direita, que eu não considero mais a direita, que é o patriota. Então eu começo a perceber no país duas forças, os progressistas e os patriotas, né? Começa a mudar. E os patriotas começam a se apresentar com uma configuração, né? mais assim, simpática, tá? Mais de uma manifestação mais pura, mais simples, mais limpa, mais honesta, mais, né, com o discurso, né, infiltrado pela religião ou levado pela religião também. Tá bom? São movimentos muito fortes também. Sim, Talvez mais ordeiro, mais... Isso, E aí ele comove mais. Ele não parece tão falso quanto os progressistas, né? Não sei no que vai dar isso. Entendeu? Não sei aí. Porque talvez até, desculpa até te cortando um pouco, mas eu acho que é complementar, né, a sua análise, a sua avaliação. Quando se trata da questão patriotas, hoje patriotas 2021, 2024, né, século 21 já, voltamos aos nacionalistas, né, que tinha aquela defesa da nação, a defesa da pátria, a defesa da honra, defesa da família, né? Mas isso, talvez, numa nova roupagem, para talvez até esconder algo que
eles não querem realmente que aconteça, ou que faça a sua defesa. Né? Aquela defesa do quê? Eu quero, na realidade, um país sério, um país correto. Tá? Ele quer. Mas no momento em que alguns casos concretos que temos de avaliação, ele está dentro de uma situação de conflito, uma situação de corrupção, ele simplesmente sai um pouco do cenário e deixa a coisa andar com os demais patriotas. O que eu quero dizer com isso? Hoje nós estamos levantando, está sendo levantada a própria mídia, a questão do movimento dentro do grupo do bolsonarismo, de situações que realmente estava se buscando o quê? O acúmulo daquele pequeno grupo, usando uma massa na defesa de patriotismo. Sim, sim. Isso daí, veja bem, a questão aí até, eu estou dizendo que tem esses dois grupos se formando, Sim, sim. veja isso daí é um problema dos dois lados, tá? E o que ocorre é assim, a questão é que a luta não é política, a luta é pelo poder. Não se debate os temas políticos nacionais, aquilo que a nação precisa que se debata. O que se debate é assim, são dois grupos que querem ficar no poder. Porque a nação, ela é o todo, não é? Ela não é um lado só, né? Isso. Então, o que acontece? O que nós temos hoje são dois grupos que disputam o poder político. Quem está com o poder, ele não quer largar. Quem está fora do poder, quer entrar. Entendeu? Então, o discurso é esse hoje, né? Então, os grandes temas, as grandes discussões que teriam que ser levadas a efeito, elas não são. E aí vai tendo essas variações. E a gente sabe como é que funciona a política, né? A gente sabe, quando o pessoal fala assim, não, mas tem um impeachment contra o Lula que até deputados da base governista assinaram. Isso, só que está na gaveta do presidente da Câmara. Então, e o que vai acontecer? Nada. Porque enquanto ele conseguir sangrar os cofres com emendas e tudo mais, o impeachment vai ficar parado lá. Aí agora o debate aí, não, porque o presidente do Senado vai pôr em discussão a reeleição, para não ter mais reeleição. O que ele está querendo sinalizar com isso? Que aí eu talvez até entre. Ele está querendo sangrar o executivo. Voltar então numa leitura, inclusive uma leitura acho muito interessante, que eu estava aqui pensando, que quando a Aniello fala justamente que a esquerda ela não consegue ou não conseguiu implementar, né, aquela sua ideologia, aquele seu plano de ação, é muito em função do quê? Da famosa governabilidade que hoje, teoricamente, um governo de esquerda ou centro-esquerda está refém do Congresso. O que você fala? Assinaram realmente lá o pedido de impeachment. Ok, assinou. Eu fiz o papel, vamos dizer, o presidente da Câmara fez o papel de receber, a obrigação de receber, e está guardado. Mas as ações do projeto mesmo, a que o povo acabou votando, ele ainda não... Por quê? Teoricamente está refém. Porque é moeda de troca. Exatamente. Né? E há ainda uma discussão, inclusive, sobre isso. E tudo isso é legal e está na Constituição de 1988. Por quê? A emenda parlamentar, ela é crime? Não. Ela não é crime. Não. Mas não é uma coisa um pouco É um estranha. mecanismo. Então, é um mecanismo que de tomar lá sangra, da cá. Isso, que sangra. Pode ser o governo, o ex-presidente ou ex-presidente, ele vai ter que usar. O ex-presidente, ele dizia que ele não ia negociar com o Centrão, ele não ia negociar com os deputados, ele não ia fazer isso, porque ele ia seguir o caminho... Porque ele era o Centrão, né? ele não ia negociar. Na minha casa eu não negocio comigo, eu falo o que eu quero. Não é assim, né? Não, mas aí ele se tornou presidente, né? Sim, então. E aí ele dizia... Só que aí o que acontece? O presidente, assim como o prefeito nas cidades, assim como o governador, se ele não tiver um bom diálogo para aprovar os projetos, né, nas casas legislativas, ele não consegue. Não consegue. Então, tipo assim, mas o cara foi seu inimigo na política. O cara é presidente. Ele vai ter que conversar com esse cara. Né? Ele vai ter que negociar, acabou. Nós temos que tocar a cidade, temos que tocar o município, o país, o estado. E isso tudo vai ter que ser. Só que chega lá, a bancada quer. Mas nós precisamos do quê, Edson?
Nós precisamos aqui dessa fatia aqui, senão nossa bancada, Claro, não nós queremos aqui um espaço. Ah, nós precisamos de tal obra, precisamos disso aqui, nós queremos lá no meu bairro isso daqui, Isso. né? Sim. Não, mas tem um outro bairro mais necessitado, é problema dele, eu quero no meu aqui. Você entendeu? Então, tipo assim, dá a impressão que esse mecanismo, eu não